Vem comigo, torcida vascaína. Tá no ar aí o gigante da virada aí, com o giro de notícias, com o pós-jogo do Vasco. O Vasco aí precisou de vencer esse jogo aí, um jogo de 1-0 contra o Santos, né? Vamos falar dessa partida, analisar um pouco essa partida aí. E o Vasco precisava vencer essa partida. A gente precisava do resultado, aí 2 jogos, 4 pontos, 2 jogos dentro de casa, somou 4 pontos, tá somando pontos, né? Então, galera, desde já eu peço que se inscreva aí no canal, dê essa força pro nosso canal, dê esse seu like aí, é muito importante pra gente. É um pouco ainda entristecido aí, um pouco triste devido a essa maldade que fizeram com o torcedor vascaíno aí, com os sócios torcedores, com nós torcedores vascaínos, Brasil afora, mundo afora, né? A gente não vai esquecer. E eu acho que a torcida do Vasco não pode esquecer, a torcida do Vasco não pode ficar calada. Foi muito complicado, pensei até em desistir, não do Vasco, mas desistir do canal, desistir de fazer vídeo, desistir, porque tem coisas que acontecem nesse país nosso, isso é na política em geral, acontece nas tomadas de decisões no Brasil, na justiça brasileira, que eu acho que eu não acredito em justiça brasileira, eu não acredito, infelizmente, é meu ponto de vista, eu não acredito. A justiça do Brasil é para quem tem, para quem manipula. A gente vê aí histórias disso aí em todos os estados brasileiros, tribunais comprados, desembargadores vendendo decisões judiciais. A gente vê no Brasil todo aí essa coisa da política brasileira sendo comprada e é escândalo em todo lugar. É no meu estado onde eu moro, fora, em Brasília, em vários estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, vira e mexe a gente vê aí essas compras de decisões aí judiciais, mas é o nosso país. A corrupção sola de vento em popa, sola Brasil afora, né? Infelizmente a gente tem de engolir algumas coisas, mas só que eu acho que a torcida do Vasco era essa hora que não deveria ficar calada. Tô falando aí, vou falar do pós-jogo do Vasco, mas por pouco eu não desisti. Não desisti de falar do Vasco, não desisti do canal Gigante da Virada, mas o sentimento fala mais forte, a gente tem de acreditar, a gente tem de dar força, a gente que somos youtubers aí no Brasil afora, a gente tem de dar força para os outros torcedores, a gente tem de dar força para o nosso time, a gente tem de dar força para procurar acreditar ainda em alguma coisa, que às vezes lá no fundo do poço, lá no fundo daquela luzinha lá, ainda se acende uma luz e a gente ainda acredita que o país ainda venha a ter algo de bom para oferecer para nós brasileiros e nosso time, nosso clube ainda tenha algo de bom para oferecer para a gente. Eu não acredito que esse senhor aí, que ganhou a eleição de uma forma estranha, né? Que deram a ele o direito de ser presidente, eu não acredito de ele fazer um bom comando no Vasco, ser um bom presidente. Eu não acredito. Esses caras estão aí, esses descendentes de portugueses aí estão no Vasco há anos, há mais de décadas ou de século aí, e esses caras não fizeram boa coisa. O Vasco tem títulos, o Vasco tem conquistas importantes, porque teve jogadores importantes, né? Nosso maior goleador aí, do artilheiro do Maracanã, nosso Roberto Dinamite, nosso maior goleador de campeonatos brasileiros é do Vasco. Então os caras, a gente tivemos a sorte de ter grandes jogadores, Romário, Edmundo, ter o Bebeto, que foi vindo do Flamengo, ter feito o Edmundo aí, ter Romário veio do Olaria, mas cresceu no Vasco, na base do Vasco, mas o Felipe, Pedrinho, né? Mas a gente ainda fica entristecido com todos os acontecimentos, com todas as coisas que o Vasco era para nós torcedores. Eu mesmo, ser sincero, eu apoiava leve, apoio até hoje. Porque ali eu via no projeto Somamos um projeto grande, um projeto vistoso, um projeto que vislumbrava um futuro melhor para o Vasco, né? Esse cara aí que ganhou não tem projeto, ele não tem projeto, ele não vai continuar ali a mesma coisa. Queira Deus
Acreditamos nós, que eu ainda acredito, que ele salve o Vasco aí da Série B, que esse término de mandato de Campelo conquiste esses pontos necessários para o Vasco dar uma guinada aí e sair dessa situação cômoda que se encontra. Eu acredito que pelos jogadores que tem, o Vasco não é pior do que Atlético Goianiense, que eu vou falar daqui a pouco, não é pior do que Ceará, o Vasco não é pior do que Bragantino, Atlético Paranaense, não é pior do que Fortaleza, não é pior do que Sport e não é pior do que Bahia. Bahia às vezes tem um elenco ali que se compare ao Vasco ali, pode até ter que ser melhor somando as peças ali, mas só que não está vivendo um bom momento. Até há pouco o Bahia perdeu aí pros Mulamba aí de 4-3, um jogão aí, tava até assistindo esse jogo aí, para ver a situação, como o Vasco ia ficar, mas sei que o Vasco mesmo, o Bahia perdendo, como perdeu, o Vasco manteria a posição, 17º colocado, né? Então, galera, a gente fica muito indignado. Eu mesmo fiquei indignado com a situação. A gente aposta em uma situação, a gente acredita. E tinha muitos youtubers aí, não sei quantos mil inscritos, que às vezes não acreditavam, mas por dentro estava querendo que Leve fosse o presidente. Eu assisto eles aí, a gente vê no semblante deles que queriam e ficaram chateados por não ser Leve. Às vezes não dá a aparecer, não demonstra, mas você sente que a pessoa queria, né? Então, mas eu me declarei que sempre quis, estava dando esse apoio, a gente querendo e divulgando as coisas, divulgando as boas notícias, mas e muitos torcedores do Vasco, eu acho que a maioria, né, lógico, de 80% aí queria o Leve esse ano presidente. Mas infelizmente, como eu falei mais há pouco, no Brasil as coisas não se decidem como o povo quer. Não se decide, as coisas não é como o povo quer, não é como a maioria quer, não é como deve ser. Mas um dia as coisas vão mudar. Eu acho que um dia essa ira vai crescendo, essa insatisfação vai crescendo, um dia o bicho vai pegar. Quando pegar, vai pegar feio. Porque eu acho que é muito falta de respeito com a consciência do brasileiro, com a consciência de uma instituição, de um povo, de uns torcedores. Eu falo isso no âmbito geral, e falo do Vasco, mas também falo no âmbito geral. Um dia o povo brasileiro vai a forra, entendeu? Não vai demorar. Porque eu acho que o povo sofre muito, aceita muitas coisas. Não é para aceitar, aceita muitas coisas. Tem coisas, eu acho que já tá chegando o momento de a gente dar uma limpada nesse país, de a gente fazer uma reviravolta e dar uma limpada, uma sacudida geral, que é para as coisas. Porque eu vejo lá fora os caras cai para dentro, cara, cai para dentro e os caras vai com unhas e dentes para poder mudar. Os caras não engolem as coisas seco não e a goela abaixo não. E aqui no Brasil as coisas são assim. E no Vasco há muitos anos vem assim, há muitos anos as coisas vêm acontecendo. Eu mesmo comecei a torcer pro Vasco aí da década de 90 para cá, porque foi o que eu tive acesso aí a futebol, as coisas. Então eu vim torcer pro Vasco. Comecei a torcer pro Vasco com o Edmundo, com as perninhas tortas ali, quando ele dá aquele drible dele sojando no mar, às vezes os campos meio enlamassados ali, ele ali brocando o Botafogo, brocando o Edmundo fazendo chover. Estourou na década de 90 e no Vasco, depois foi pro Palmeiras 93, 94, depois voltou pro Vasco novamente, a gente foi campeão em 97, ele foi vendido, depois retornou, né? Mas ali eu comecei a torcer pro Vasco. Sou de uma família que tem 6 irmãos vascaínos, né? A gente ama o clube, a gente torce pro clube, a gente tem esse carinho, né, que através de um tio meu que fez a gente torcer pro Vasco, a gente foi essa paixão pelo Vasco. Mas é muito triste quando acontecem as coisas e eu acho que a torcida fica calada, a torcida não tem de ir para dentro, a gente tem de protestar, a gente tem de querer, né? A gente tem de mostrar que a gente está insatisfeito, que a gente não quer aquela coisa, aquela situação que nos deixa indignados, aquela situação que é colocada de uma forma perversa pra gente, entendeu? Eu acho que a gente tem de se expressar, tem de protestar
Eu não moro no Rio, mas se eu morasse no Rio de Janeiro, faria sim, convocaria sim e ia para dentro ali para Porto São Januário e essa eleição de 14/11 não aconteceria, não ia ser válida, a gente ia mudar, a gente ia fazer alguma coisa. Mas eu acho que deixo aí, eu de longe aqui, mas eu mando aí pelas redes sociais, pela essa plataforma, eu mando minha voz, mas eu acho que se juntando a voz de todos aí, a gente dá pra gente fazer um movimento bom, dá pra mudar o Vasco. Eu acho que essa é a hora de mudar, essa é a hora de expulsar essas pessoas daí, expulsar esses políticos daí. Esses caras têm mais de décadas e décadas aí. A gente precisa mudar isso, fazer uma limpeza no Vasco. São Januário precisa ser reformado, reformulado, derrubar e fazer tudo de novo, porque tá tudo errado ali dentro. Tem de refazer, modificar, tem de ser modificado. O Vasco precisa de uma reformulação geral, ser modificado. O Vasco precisa ser modificado, ser reformulado, ser repaginado. Tirar esse ranço ruim, essa traga ruim que está lá dentro do Vasco, essas coisas ruins. A gente precisa fazer isso. Precisa. É mudando. Eu vi uma história aí de um time aí inglês, o Black Power, que a torcida, os Tangeres é tangerina, porque a cor é laranja e branco ali, tem os Tangerines, né? Tem a cor de tangerina ali, pelo nome ali. Os caras tinham uma família roubando o clube há anos, uma família que mandava no clube, o poder passava de pai para filho, de mãe para avô e tal. E a torcida, quando descobriu que o clube só ia subindo para a divisão, descendo, subindo, descendo, subindo, e sem ganhar título, sem nada, a torcida caiu para dentro, protestou, foi para dentro dessa família e botou em justiça e tiraram essa corrupção de lá de dentro, que eles estavam pegando dinheiro do clube para investir em empresas particulares. Então, uma história muito bonita da torcida, e a torcida mudou. A torcida mudou. A torcida foi lá e enquanto não tirou essa família lá, essa família podre, essa corrupção de lá dentro do clube, eles não ficaram quietos, não se aquietaram. Então eu acho que no Vasco precisa isso, precisa uma manifestação, o Vasco precisa de a torcida ir mais fundo, só ficar por redes sociais, só ficar de YouTube, de Instagram mandando bilhetinho, recadinho, fazendo paginazinha, capazinha, não dá. Eu acho que precisa ir a fundo. A torcida precisa protestar, precisa tomar conta das ruas do Rio de Janeiro e ir a fundo. Não deixar mais isso acontecer. Se não, vai ser sempre. Aí veio o Campelo, né? O Eurico sempre vinha fazendo a manobra dele. O Eurico já foi. A gente achava que ia ter uma mudança. Aí antes de ele morrer, ele tirou o Júlio Brandt, botou o Campelo, né? Deu o golpe do Júlio Brandt. Júlio Brandt agora dessa vez se junta com o Salgado, que é eu acho que se aliou ao corrupto e é corrupto também. Ele perdeu na corrupção e agora se aliou para dar esse golpe novamente. Então vai ser, aí na próxima 2023, Salgado vai passar mesmo bastão para outro, para eles continuar ali. Vão passar e outra pessoa nova, um que o torcedor do Vasco quer, não vai assumir nunca. Não vai assumir nunca. A voz do torcedor, do sócio torcedor não vai ser aceita nunca. Então é muito complicado isso. Eu acho que a torcida, eu acho que essa é a hora de brigar pelo clube. Vamos apoiar, mas tem de brigar por ele. Se vocês querem mudança futura daqui para 10, para 5, 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se vocês querem uma mudança, que essa mudança aconteça, tem de ir para dentro. Tem de ir para dentro de unhas e dentes e tipo, não precisa brigar, matar ninguém. É brigar pelo clube, é gritar. A gente já é forte nas redes sociais, a torcida do Vasco é muito forte nas redes sociais, mas precisa ser mais presencial. Precisa mais, não é ficar lá dentro de São Januário quando reabrir aí a torcida, não é ficar a Ira brigando com a Força Jovem, a TOV, ficar a torcida brigando. E outros torcedores que não participam de torcida organizada. Eu acho que é o momento de todas as torcidas organizadas e de pessoas, torcedores comuns, sócios comuns, se integrar, se unir e brigar, juntar, se unir, fazer aquela união e brigar pelo clube, gritar, cercar São Januário, não deixar Salgado assumir dia 19 de janeiro. Vai lá, não deixar ele sumir, não deixar. Invade lá o portão e não deixa ele assumir. Não deixar ele assumir, não deixar ele sentar na cadeira, incomodar eles, a gente tem que incomodar eles. Tem muitos que querem ele. E os que querem, continue batendo palma para ele. Tá entendendo? Mas eu acho que a forma
que acontecem as coisas, a forma que é colocada as pessoas. Se Salgado vai com... Se ele fosse com Leviciano, Salgado, Leviciano, Júlio Brandt, Campelo e Sérgio Frias, se ele ganha a eleição, beleza, democraticamente. O sócio torcedor escolheu. Ótimo, tranquilo para Salgado. Mas aí a justiça dá um pleito, dia 11, nega esse pleito, que participou todos os concorrentes. Aí um pleito do dia 14, que só participaram 2 candidatos, aí a justiça dá como legítimo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Leviciano não foi para segunda eleição porque ele sabia que se unir ali Campelo, Júlio Brandt e Salgado. Esses caras iam juntar os votos, iam se unirem para derrubar ele. Ele não é burro. O cara é inteligente, o cara é um advogado multinacional que tem um escritório para grandes empresas, o cara é super inteligente, ele não vai cair numa dessa. Ele esperou a justiça, confiando na justiça, mas a justiça brasileira é podre. Me desculpe a expressão, mas é podre. É obscura, é perversa. Então eu acho que o povo brasileiro, em geral, o Vasco, a torcida do Vasco em geral, tem de rever esses conceitos e começar a abrir mais a boca, a falar mais e mais, para ser mais presencial. Esquecer mais esse negócio de internet, de redes sociais, de Instagram, YouTube, WhatsApp, essas coisas, Facebook. E ir mais para dentro. E conhecer. Ir lá para frente. Se não for para dentro, não muda. Aí o Bahia teve eleição, ninguém falou. Botafogo teve eleição, ninguém falou. Corinthians teve eleição. Santos teve impeachment. Tiraram lá a força lá, o presidente do Santos. Fez impeachment, tirou o cara e já tem outro, eleição. Vários clubes tiveram eleição no Brasil. Ninguém falou, já mudaram seus presidentes, tá lá, tudo beleza. Vai assumir seus clubes. Acabou. Só o Vasco. Só o Vasco que não tem direito de ter uma eleição digna. De não ter uma eleição perfeita. Uma eleição que o torcedor seja feliz. Nós esse ano, o ano passado, fomos para esse final do ano, fomos entrando para o início do ano com 185 mil sócios associados, maior associação em massa do Brasil. Não importa se teve promoção, se não teve, mas fomos a maior associação do Brasil, uma das maiores da América Latina, certo? E o torcedor não é respeitado? A torcida que compra ingresso, compra camisa, que apoia o clube, constrói esse CT, que nós damos força, construímos, botamos nosso nome lá. E a torcida não é respeitada, não é abraçada. Uma torcida que abraça esse clube no Brasil todo. Gente, o Vasco não só tem torcedor no Rio de Janeiro, não. Eu moro numa região que não é no Rio de Janeiro. O Vasco não só tem torcedor no Rio, não. O Vasco é gigante. Onde eu moro tem muitos torcedores. Na região onde eu moro tem muitos torcedores. Se você vai em Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, o Vasco tem muitos. Se você vai no Espírito Santo, o Vasco é imenso. Se você vai em São Paulo, o Vasco tem, apesar da grande concorrência lá, que já tem uns times de lá, os 4 grandes paulistas, o Vasco tem muito torcedor lá. Né? Se você vai em Sergipe, o Vasco é imenso. Se você vai na Paraíba, o Vasco é imenso. Se você vai em Recife, o Vasco é imenso. Às vezes eles colocam o Vasco como quinta torcida do Brasil, mas não é. O Vasco é acima disso aí. Não é a quinta torcida do Brasil, não. Porque o torcedor do Vasco tá meio acanhado, tá meio sofrido. Vem tomando as burdoadas aí, o Vasco, e a torcida tá meio... Mas o Vasco é grande, o Vasco tem muita torcida. Essa pesquisa aí da Globo, da mídia, dessa mídia aí, esse eixo aí, esse triângulo aí entre São Paulo, Rio e Minas Gerais, essa mídia aí, ele só faz botar quem eles querem lá em cima, ter o interesse deles, o que eles querem colocar. Mas o Vasco não é isso só, não. O Vasco é imenso, o Vasco é o Brasil todo. O Vasco é gigante. Então acho que é pouco pra gente. Somos gigantes, somos a torcida no mundo, no Brasil inteiro, mas a gente aceita, a gente faz pouco. Faz pouco não pelo clube, a gente faz pelo clube, mas eu acho que faz pouco é brigar, é querer, é defender. Tá entendendo? Não precisa bater ninguém, não precisa matar ninguém, mas eu acho que defender. Não é ficar mandando recadinho por redes sociais. Eu tô falando porque eu tô de longe. Mas se eu tivesse aí morando aí, eu já teria feito um movimento, já teria proclamado aí os YouTubers, que quem quisesse for.
Os caras que tem milhares de inscritos aí, eu já teria ido. Ia chamar, se fosse quem quisesse. Mas eu teria, certo? Eu acho que é um momento de se limpar, é um momento de fazer uma varredura, um momento de limpar. Essa é a hora. Porque se encalar aí o Vasco foge do rebaixamento. Eu já vi muito hoje botar aí, o Vasco, porra, tamo vivo, graças. Lógico, vamos vibrar. Vamos vibrar. Vencemos o jogo hoje do Santos apertado, 1-0, tomando sufoco no final. Sapinto tirou um jogador da frente, os ponta, e chamou o Santos para cima. Marinho pegou umas 3 bolas ali de canhota ali. Se ele acerta como ele tem acertado nos jogos, a gente hoje ou empatava ou perdia. Mas beleza, vamos vibrar. Vamos acreditar que a gente ganhou de 1-0. Mas é pouco. E aí se o Vasco se livra do rebaixamento, vamos ver se Salgado vai, assume e a gente aí sai do rebaixamento. Aí vai ser o ano de novo, 2021, a mesma coisa, sem jogador, Benítez vai embora, Cano no final do ano vai embora, né? E aí a mesma coisa, a gente vai ficar com o Ribamar, vai embora, né? Não sei se daqui a pouco vamos renovar com o Ribamar aí. Vai ficar os mesmos jogadores, Pikachu, eu vejo que não tem culpa nenhuma, coitado, disso aí. Que se tivesse o time melhor aí, a situação, esse movimento político, o jogador tem que ter dinheiro, cara, no bolso. Tem que pagar o jogador em dia. Todo mundo vive com dinheiro no bolso. Funcionário tem que pagar em dia. Tem que ter dinheiro, captar recursos para pagar funcionário, pagar jogador. O jogador joga com dinheiro no bolso. Eu já falei no vídeo passado, o jogador ele pode ganhar R$1 milhão por mês. Mas se no mês seguinte, se não depositar o mesmo milhão, ele não joga bola. Não joga, jogador nenhum joga bola. Eu tenho família, na minha família tem boleiros, eu conheço o que é boleiro. Eu sei o que é boleiro. Eles não jogam bola. Se não pagar os caras não jogam. Então se você pagar em dia, você tem como cobrar. Você tem como mudar um técnico, bota um técnico linha dura, o cara cobra. O cara treina, mas cobra. O time rende. Se não tá rendendo, ele troca as peças e bota as peças que quer. Bota o menino da base e vai enxertando o menino no time, com vontade, o menino querendo crescer, vai jogar bola. Mas tem que botar um técnico, agora pagar o técnico e pagar o jogador. Aí no 2021 vai com o Salgado, ele vai trazer dinheiro de onde? Não vai não, irmão. Não vai. Não vai. Eu não vou apostar nele, que eu sei que não vai. Não vai, porque se ele fizesse, ele já teria feito há muito tempo, que ele está aí no Vasco há muitos anos, ó. Ele está aí há muitos anos no Vasco. Então se ele tivesse investimento para fazer já uma cama para a campanha dele agora, para ele ser a eleição, ele já tinha ajudado o Vasco há muito tempo, captado recursos, feito alguma coisa. Ele deve ter dinheiro no Vasco aí, agora ele vai tirar o dele que ele já botou aí. A merreca dele que ele botou aí. Então vamos que vamos, galera. É um desabafo aí, mas vamos falar um pouco desse jogo aí, Vasco e Santos. O Sapintos entrou aí no sistema aí um 4-3-2-1, né? E ao decorrer do jogo ali um 4-3-3. Ali com Fernando Miguel, Léo Matos na direita, Jadson e Castan na zaga, Henrique na esquerda, né? E ali no meio ele, até que enfim, ele trouxe aí o Juninho, né? Trouxe o Juninho, André, Marco Júnior, deu mais ali uma mobilidade no meio de campo. E Marco Júnior, Juninho, Carlinhos mais na frente ali, próximo de Cano, fazendo aquele trabalho ali com o Benítez, substituindo o Benítez, que o Benítez não jogou hoje devido a suspeita de contusão aí, sentiu a panturrilha, né? E ali nas pontas ali o Vinícius ali na ponta e Germancano ali, centralizado ali, nosso artilheiro. Hoje não recebeu bola, teve uma bola lá que ele, no primeiro tempo, desce o passe para Carlinhos metia 2-0, a gente já garantia a vitória no primeiro tempo, mas infelizmente ele errou aquele passe ali, deu a bola nas costas de Carlinhos. Não sei se foi Carlinhos que adiantou demais, mas eu acho que foi ele que deu a bola nas costas, ele empurra para frente, Carlinhos fazia o gol com gol vazio. Mas foi 1-0, um jogo difícil, o Vasco aí sofrendo ali no meio campo ali, ele tirou o Juninho. O Vasco precisava da vitória, mesmo vencendo, não saiu da zona de rebaixamento. O Bahia estava aí ganhando do Mulamba aí, quase ia botar uma diferença aí da gente, mas o Bahia estava perdendo o jogo por 2-0 no segundo tempo. O Bahia virou para 3-2, depois tomou a virada para 4-3, e o Bahia permanece aí em 16º com 28 pontos, ganha ali do Vasco em número de vitórias,
né? O Bahia tem 8 vitórias, o Vasco tem 6 vitórias. Mas o Vasco tá na briga. Foi bom os pontos aí, foi bom essa vitória, os 3 pontos. 2 jogos aí de 6 pontos, o Vasco subou 4 pontos, né? Que empatou com o Fluminense no último final de semana e agora ganha do Bahia, ganha do Santos de 1-0. Um gol marcado por Carlinhos nos 9 minutos do primeiro tempo. Mas é importante é lutar. O Vasco tem um próximo jogo agora contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Vai enfrentar lá o Furacão, que não tá esse furacão todo, não tá esse vento todo. Dá para encarar, dá para fazer um Sapinto aí, ganha fôlego, permanece no clube, no time, né? Se perde hoje, talvez ficaria insustentável, ficaria difícil, o Campelo ia tomar alguma medida ali para fazer alguma coisa. Mas ele ganha fôlego, ele fica, permanece, sai um pouco do sufoco, né? E permanece. Aí tem o direito ele de fazer, tem a semana para treinar, de fazer um time mais competitivo, um time mais entrosado ali, que eu acho que esse cara, esse né, Gustavo Torres, para mim, não, esse cara, eu não sei onde viram ele jogar bola, que ele não é jogador de bola. Me desculpe, mas não é jogador. O Vinícius tá um pouco em baixa, mas no próximo jogo aí já vem Thales Magno, né? Thales Magno já volta aí da suspensão de cartão amarelo. Benítez já pode estar voltando, pode dar uma melhorada nesse time. E perdemos aí o Henrique. Não cruza a bola e tal, mas marca. Às vezes os caras sai de trás com 10 metros, chega na frente dele, mas ele marca, dá uma sustância ali na lateral esquerda. Mas o próximo jogo vai ter Neto Borges aí retornando. E Henrique, que tomou o terceiro amarelo hoje, não joga. Mas foi um jogo importante, né? E o Vasco encostou ali, lá na frente está ali o Atlético Goianiense com 34 pontos,